Longe triste aqui vaguei, procurando achar descanso, mas em vão o procurei. Só em Cristo encontrei o perdão de Deus. Encontrei o perdão de Deus. Isso é para os que escutam mais tarde no YouTube e dá risada. Eu me perdi completamente. Vamos cantar a segunda estrofe. De pecados carregado, que temores não senti, mas Jesus, o bem-amado, resgatar-me veio aqui. Resgatou-me, resgatou-me, resgatou-me. O Senhor me livrou dessa vil prisão, me livrou dessa vil prisão. De pecados carregado, confiante, então clamei. O meu coração cansado, em seus braços descansei. Em seus braços, em seus braços, em seus braços, muito feliz descansou o meu coração. Descansou o meu coração. De pecados carregado, fui outrora e sem poder, mas por Cristo renovado, tenho agora um novo ser. Libertado, 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 em Jesus pela cruz sou um novo ser. Em Jesus sou um novo ser. E eu acho que é isso. Então, eu vou colocar todo mundo no desmudo agora, porque nós vamos ir para nossa discussão de 1 Pedro, capítulo 1. E o que eu quero fazer é diferente do que nós fizemos antes. Primeiro, se você olhar no lado lá embaixo, tem um jeito de colocar, de levantar sua mão, mesmo que você está invisível para nós, você pode levantar a mão. E a pergunta que eu faço é se você leu 1 Pedro uma vez e o capítulo 1 uma vez só. Não precisa ter muita internet. Puxa a internet, você precisa. Irmã Marina. Oi, irmã Marina. Irmã Marina? Oi, Isso. seja bem-vinda. Tá bom, eu pedi ajuda aqui, a Gisane me ajudou. Que legal. Tá bom, eu vou ouvir. É bom ouvir a irmã. Então, a minha pergunta, volto a perguntar, quantos de vocês conseguiram fazer a tarefa? Fazer? A tarefa que era ler o livro de 1 Pedro inteiro uma vez e o capítulo 1 4 vezes essa semana. Eu li 4 vezes o capítulo 1 e o outro eu li uma vez só. Perfeito. Quem? Que é a irmã Marina. Sim. Não, o Hugo está aí ainda. Perdemos alguém. Aqui, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu acho que o Leu está querendo se manifestar.
Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar pela ordem que está aqui em cima. Vou começar com o pastor Arthur. Leia, por favor, 1 Pedro 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Certo. Vamos discutir isso um pouco. Eu quero que vocês notem uma coisa. Eu sei que os tradutores fizeram isso por conveniência, mas se você olhar no versículo 2, a primeira palavra eleito aí não está no versículo 2, só está no versículo 1. Então diz assim, eu quero que vocês notem isso porque eu acho que é interessante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, aos forasteiros eleitos da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nota que a parte do eleito vai junto com forasteiros da dispersão. Não vai junto com a presciência de Deus Pai. Em outras palavras, a presciência de Deus Pai é que ele está ciente, ou seja, nada da situação deles pegou ele de surpresa. Está percebendo isso? Então, eles são forasteiros eleitos, e a dispersão é uma palavra técnica que fala normalmente dos judeus que foram dispersos da nação de Israel. Eu tenho minhas dúvidas que ele está falando apenas com judeus, porque mais tarde há coisas que parecem que se aplicam a gentios, mas ele está usando um termo que normalmente se usa apenas para mas a ideia é que Pedro, que é um apóstolo de Jesus Cristo, está escrevendo aos forasteiros eleitos da dispersão, que estão na situação que estão, segundo a consciência do Pai. Eu vou colocar você no mudo, querendo falar, pastor Laíto, é só desmudar. Eles estão vivendo, segundo a presciência de Deus Pai, estão vivendo em santificação do Espírito, e estão vivendo para a obediência e a aspersão de sangue de Jesus Cristo. Alguma pergunta, dúvida, comentário ou algo de interesse que você aprendeu nesses 2 versículos que você queria acrescentar? A obediência com as pessoas. A dona Rita quer saber se a aspersão, sangue e a obediência têm a ver. Tá bom. E é uma boa pergunta que eu queria ter lido novamente, mas esqueci de ler. Só um minuto que eu estou abrindo no meu grego aqui. Eu creio que a palavra obediência tem a ideia de que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Ele está descrevendo esses eleitos da diáspora que moram nas 5 cidades. Alguém procurou, por acaso, no mapa as 5 cidades?
Sabe onde fica? Ficam. Entendi? Ásia Menor, Turquia, né? Turquia. Hoje fica Turquia, particularmente a parte do norte, mas a parte da Ásia, não a parte da Europa. Turquia, você sabe, ele fica bem onde a Ásia termina e onde a Europa termina e a Ásia começa. E ele está falando de uma parte asiática, mas uma parte do norte. Se você olhar no mapa, é bem interessante achar o Atlas e ver essas cidades e tal. E então ele está descrevendo o fato que, em vez de dizer como Paulo diz, Paulo aos santos que estão em Éfeso, ele está dizendo Pedro para os santos dispersos nessas 5 cidades, mas em vez de usar a palavra santos ou salvos, ele chama eles de eleitos. Eles são eleitos de acordo com a presciência de Deus, ou são dispersos, peregrinos eleitos segundo a presciência de Deus, Deus Pai, pessoas que foram separadas. Isso é o que significa a santificação pelo Espírito. E foram separados para fazer o quê? Para obedecer ou seguir a Jesus Cristo. Essa é a ideia da obediência. E a aspersão de sangue fala de 2 coisas. O sangue era aspergido no Antigo Testamento para purificar e também, como se você olhar em Êxodo 24, você vai ver que o sangue foi aspergido na hora da aliança feita entre Israel e Deus. Então, são pessoas que são seguidoras de Jesus Cristo, purificados e salvos pelo sangue de Jesus Cristo, mas também que entraram uma aliança com Jesus Cristo através do sangue dele. Então, eu creio que é isso que está dizendo. É uma forma mais completa, mais cheia de descrever a nossa salvação. E nota o envolvimento de cada pessoa da Trindade. Não é só Deus Pai, não é só Jesus Cristo, não é só o Espírito Santo, os 3 desenvolvendo isso. Alguma outra pergunta? Ou está ouvindo os gatos fazendo o que gatos fazem no meu quintal? Mais alguma pergunta ou observação? Uma coisa que às vezes a gente não entende muito é o valor do que nós defendemos, chamada inspiração verbal, né? Sim. Que uma palavra pode mudar toda a ideia. Por exemplo, quando você pega, eu tô com o Novo Testamento grego aqui aberto também. Quando você pega o versículo 2 e tem a inserção proposital do termo eleitos, para repetir a ideia do eleitos do versículo 1, ele acaba mudando completamente o sentido do versículo. Uhum. Dá-nos a impressão, e isso porque estamos falando de uma palavrinha só. Uhum. Até uma vírgula mudaria, né, o sentido. Mas aqui a ideia muda. Eu já vi discussões ferrenhas entre seminaristas, só para variar, dizendo que esta eleição aqui, que a eleição para a salvação dos indivíduos é feita mediante a presciência divina. Ou seja, é literalmente a inserção de uma palavra que muda o contexto completamente, e não só o contexto, mas coloca o versículo numa posição na qual ele não está dentro da ideia que Pedro está desenvolvendo. Exatamente. Agora, existe uma outra passagem que fala uma ordem em que a presciência vem antes da eleição, da predestinação, que é Romanos 8. Mas vamos deixar isso para lá. Nós vamos ver essa palavra presciência daqui um pouquinho
mais adiante, vai ser interessante para você ter o sentido do que significa, se é só conhecimento de antemão, se tem mais coisas envolvidas nisso. Vamos, para a gente não ficar a noite toda só nos primeiros 2 versículos, vou pedir ao pastor Lailton, eu vou te desmudar. Ele está congelado aqui para mim, muito engraçado, por sinal. Ele Agora ficou normal. leia, por favor, versículo 3, pastor. Minha internet está ruim, não vou ler, vê se vocês ouvirem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Isso me lembra um pouco do começo de Efésios, né? Que ele, no versículo 3 também, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas aí ele vai falar de outras bênçãos. Aqui ele nos, Mas aqui também pela sua misericórdia, ele nos regenerou. O que é regenerar? Qualquer um. Eu coloquei o pastor... Novo nascimento, nova geração. Ele nos deu nova vida, isso. Que é o tema de João 3, por exemplo, nascer de novo. Ele nos deu vida nova por causa da sua muita misericórdia para uma viva esperança. Por que viva esperança? Por que a esperança é viva? Ele nos deu vida para a esperança. Mas por que uma viva esperança? Por causa da ressurreição. É uma pergunta para ou uma pergunta para o pastor Lailton? Não, é pergunta para todo mundo. A Anita disse, todo mundo pode participar, não só quem leu. A Anita disse, por causa da ressurreição. Exatamente. Ele diz que é baseado na ressurreição de Jesus Cristo, dos mortos, e a nossa esperança é viva porque nossa esperança não é só de morar no céu com Deus, espíritos flutuando no ar, mas a nossa viva esperança é uma esperança da ressurreição do corpo. É uma coisa que tem garantia, porque Cristo está à morte. É por isso que nós temos um vínculo aqui com a ressurreição de Jesus Cristo. Mais alguma observação do versículo 3? Pergunta, aplicação, lição que você aprendeu? É para todo mundo participar, não só os pastores. E a dona Lúcia. Então, vamos para o irmão Aldo. Leia, por favor, o versículo 4. Quatro e 5. Não estamos te ouvindo. Não estamos ouvindo, Aldo. Oi, agora sim? Agora sim. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. E versículo 5 também. 5 também? Aham. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Tá certo. Nota o que Cristo disse sobre o acúmulo de tesouros aqui na terra. Não fazer, né? Mas por que não?
Por que não acumular tesouros aqui sobre a terra? A traça, ferrugem e consumo. Isso, exatamente. Traça, ferrugem, não consumir, para o ladrão não escavar e roubar. E nota que a nossa herança, em contraste com isso, é uma herança que tem 3 qualidades. No grego, todos começam com a letra A. E o A é o que é a letrinha que nega a realidade. Então, você tem eu posso dar uma ideia em português. Você tem seria como o des. Perdão. A portaria, atende, por favor. Você tem o des, né? Então você tem a graça e desgraça. O des anula a graça. Então aqui você tem 3 As. Anita, eu acho que sim. É do corpo. Então, Pode descer. Então, tá bom. Então, a gente consegue. Asarton, amianton e amardanton. Então, são as 3 coisas que o irmão Aldo leu. E note que está sendo guardado, reservado nos céus para vocês, os que, pelo poder, estão sendo guardados. Então, nossa herança está sendo guardado, nós estamos sendo guardados. Mas nós estamos sendo guardados de que forma? Mediante a fé. Não entendi? Mediante a fé. Mediante a fé. Mas pelo quê? Para a salvação. Esse é o fim, né? A finalidade é a salvação. Mas pelo quê? Somos guardados Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Nota que temos essas 2 coisas. Temos o poder de Deus que nos guarda, mas o que ele usa para nos guardar é a nossa fé. Existe doutrina que eu creio que muitas vezes é mal entendida, a doutrina da preservação dos santos. Eles falam da perseverança dos santos. E muitos que falam da perseverança dos santos, inclusive um teólogo cujo tese de doutorado eu li, ele fala em termos de perseverar em boas obras, que você tem que praticar boas obras. E olha, com certeza, crentes praticam boas obras, mas o que está sendo prometido aqui é que nós vamos perseverar na nossa fé, ou seja, um crente de verdade nunca para de crer. Ele continua crendo para todo sempre na palavra de Deus, na promessa divina de salvação. Então, veja, então vem a pergunta, será que com uma herança sendo guardada nos céus e nós sendo guardados pelo poder de Deus, será que existe alguma possibilidade de nós não recebermos essa herança? Não. Sem dúvida. Então, isso daqui é uma coisa, deve ser um conforto para nós. Não importa o que acontece nesta vida, ele vai falar daqui um pouquinho sobre o fogo ardente, mas não importa o que acontece nessa vida, mas nós seremos preservados pelo poder de Deus. E quando fala sobre a salvação preparada para ser revelada no último tempo, é uma outra forma de falar que nossa salvação não está completa ainda, né? Nós somos salvos. Quando nós cremos, quem crê tem a vida eterna, mas ainda não fomos glorificados, ou seja, tem uma parte ainda a ser feita. Efésios fala em termos de o Espírito Santo sendo
o depósito sendo a entrada, o penhor da nossa herança. Ele indica que nós realmente seremos salvos um dia. Então, é para nos dar confiança. Mais alguma outra contribuição? Irmã Neia, se puder ler o versículo 6. Em que vós, grandemente vós, alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contritados com várias tentações. Só uma correção, várias tentações, o que diz atualizada alguém? Provações. Provações. A palavra traduzida tentação, às vezes significa tentação, às vezes significa provação. Aqui ele está falando sobre provações. Sabemos disso porque está falando sobre perseguição, sobre pessoas nos maltratando, não tentação para o pecado. E são vários tipos. Então, nota o que é que nos mantém firmes. É a nossa exultação na salvação que vamos ter. Em outras palavras, você está passando por tribulação, você precisa fixar o coração no fim de tudo, que é a nossa herança no céu. Versículo 7, Para que a prova da vossa fé preciosa, para que a prova da vossa fé mais preciosa do que o ouro, que parece, embora provado pelo fogo, refunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a sua versão diz para a prova, nossa versão diz para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. E a palavra em grego é uma palavra interessante que fala do teste. Você tem um material, um metal reluzente amarelo, mas você não sabe se é ouro. Então, você aplica um teste nesse metal e, se ele passar, ele é ouro. Se ele derreter ou for embora, ele não é ouro. Essa é a ideia da palavra. Então, é um teste que aprova, um teste que confirma que é o artigo genuíno. Então, ele está dizendo, mais ou menos assim, que as tribulações que nós passamos, eles nos testam usando a aprovação para mostrar que a nossa fé é genuína. O que acontece com pessoas? Nós sabemos da parábola do semeador que existem pessoas que, quando eles sofrem por causa da sua fé, eles abandonam a fé, né? É o semente entre no solo rochoso, tem uma camada de solo embaixo e uma rocha embaixo com uma camada fina de solo em cima, e eles nascem rapidamente, mas quando o sol sair, o sol seca, e Jesus explica que o sol aqui é perseguição por causa da sua fé. Mas o salvo verdadeiro, você pode jogar ele no óleo fervente, você pode torturar ele, você pode amarrar ele na estaca, que ele não abandona a sua fé. Ele pode pecar, mais ou menos como Jó fez, né? Jó pecou quando ele foi testado, mas ele não abandonou sua fé em Deus.
tempo todo. E nós que temos fé genuíno, a prova vem para provar se nós realmente temos a fé que salva, e a fé que salva persevera no meio da tribulação. E ele diz que a gente pode pegar esse teste e aplicar no ouro, mas a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro, porque o ouro é perecível, enquanto que a fé nos dá acesso à vida eterna. E essa fé será encontrada para a glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não sei quem é eu acho que é o irmão Sebastião ou a irmã Terezinha. Vocês têm a Bíblia aberta? Poderia ler o versículo 8, um de vocês? Aguarda um momentinho, por favor. Não entendi. Versículo 8, sim. Versículo 8. Tomou remédio à pressão. A quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai, com alegria indizível e cheia de glória. E versículo 9 também. 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Muito bom. Nota a qualidade essencial do cristão, que nenhum de nós já viu Jesus Cristo, mas nós amamos ele. É isso que ele está dizendo. Amém, é verdade. Agora, o grau de amor varia de crente para crente, mas nós o amamos, mesmo quando nós somos atribulados e provados e tal. Nós não vemos ele agora, mas nós cremos e exultamos com alegria indizível e cheia de glória. Eu já falei isso antes, mas o Jonathan Edwards foi um teólogo americano antes da independência americana, e ele escreveu um livro inteiro chamado Afeições Religiosas, e disse que usando esses versículos, mas disse que a essência do cristianismo são afeições que Deus nos dá. Como assim afeições? São uma espécie de emoção. Amor é uma espécie de emoção. A alegria é uma espécie de emoção que nós temos ao contemplar e pensar sobre Jesus Cristo, mesmo quando estamos sofrendo. São coisas que são indizíveis, nós não podemos nos expressar cheio de glória, e isso nos leva a obter o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então, essa é a essência da nossa da fé cristã. Uma pergunta, observação sobre os primeiros 9 versículos? Então, eu estava vendo aqui, mesmo nesse versículo, então a gente vê que a gente tem que ter muito amor a Deus também. Ele tem amor por nós e nós também. Porque você vê, mesmo nós nas maiores dificuldades, todas as coisas a gente tem que dizer, glória a Deus, que Deus nos abençoa. Eu sei que Deus está nos vendo e está cuidando de nós. E nós temos que estar alegres, mesmo nas dificuldades, com muita alegria, para dar cheio de glória a Deus. E exatamente. Gostei muito desse versículo. E além disso... Isso aí, irmã Terezinha. Quê? Isso aí, irmã Terezinha. Então... Mas além disso, o nosso amor...
pensa assim, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos vivendo contra Deus, nós estávamos indo de mal a pior, estávamos merecedores Verdade. do castigo eterno, e Jesus Cristo virou homem sem deixar de ser Deus e morreu em nosso lugar, uma morte horrível, onde ele suportou todo o nosso pecado e ressuscitou e ainda nos buscou para nos salvar, como nós aprendemos no início, né? Que nós somos que Deus nos conheceu de antemão, que o Espírito Santo nos regenerou, que Jesus Cristo e nos santificou para obedecer a Jesus Cristo então, quando a gente percebe tudo que Jesus Cristo fez, o que não há de amar, ou seja, nós temos a reação normal é amá-lo, e é isso que nos caracteriza como cristão. E quando a gente desobedece e peca, a gente vê que nosso amor falhou, nós amamos outra coisa no lugar de Jesus Cristo, mas nosso alvo, aquilo que nos enche de alegria indizível é pensar em Jesus Cristo e o dia que nós vamos estar com Ele eternamente. Não é isso? Essa é a qualidade. O 9 aqui, fala, aqui no 9, ele diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Exatamente. E o meio é esse amor, essa alegria, essa fé que nós temos. É verdade. Eu vou ler dos versículos 10 a 12, eu estou com um olho no tempo e eu tinha medo que isso ia demorar mais do que nós temos tempo para fazer, mas deixe-me ler do 10 ao 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os viriam depois dos sofrimentos de Cristo. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, isso é, para nós, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. O que ele está tentando fazer aqui é mostrar para nós como nós somos privilegiados. Essa salvação não pegou ninguém de surpresa, porque os profetas do Antigo Testamento falaram dessa salvação, mas eles estavam servindo, ministrando, não para eles mesmos, mas para nós. E essa salvação foi revelada agora e pregado pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento, que receberam revelação do Espírito Santo, e eles nos pregaram o Evangelho. Para nós, hoje, eles pregaram o Evangelho através da palavra escrita de Deus, no Novo Testamento, né? E essas coisas são tão magníficas que até o Espírito, até os anjos queriam entender, né? E é tudo para nós aqui no Novo Testamento. Nós estamos, nesse sentido, nos fins dos tempos, onde toda a profecia de Jesus Cristo culminou. Uma pergunta sobre esse pequeno parágrafo. Só para economizar tempo, eu vou ler alguns versículos, até o versículo 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós temos falado... Pode falar. Nós temos lido muito sobre a revelação de Jesus Cristo, né?
no fim do tempo, quando tudo que nós somos vai ser revelado. Mas nota, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Filhos da obediência por quê? Porque nós fomos santificados pelo Espírito Santo para obedecer a Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Nota esse cingindo o vosso entendimento do versículo 13. A ideia é que os homens usavam vestidos meio compridos, né? Mas se você fosse trabalhar um vestido ou lutar numa guerra, o vestido ia atrapalhar você. Então eles tinham um jeito de colocar parte do vestido no cinto que usavam para eles poderem trabalhar. Hoje a ideia seria, por isso, arregaçando as mangas do vosso entendimento. Essa é a ideia. Prepara sua mente para mãos à obra. Aí ele faz uma aplicação. O que eu quero que vocês notem é que ele gastou muito tempo, 12 versículos, falando sobre o que nós temos em Jesus Cristo. Agora, a partir do versículo 13, ele vai falar para nós a diferença que isso faz. Nós temos a esperança que um dia nós vamos estar com Jesus Cristo, nós fomos salvos. Para isso, ele é a nossa alegria. Quando nós começamos a meditar sobre isso, a preparar nosso entendimento, nós vamos abandonar a nossa vida antiga e viver uma vida de santidade. Está percebendo como que isso segue o que nós devemos fazer com nossas vidas, segue da doutrina que nós acabamos de estudar. Percebe isso? Sim. Sim. Então, o cristianismo é diferente de simplesmente um sistema de moralidade, porque o cristianismo diz que não faz mais sentido vivermos como antigamente, porque nós temos uma nova realidade, uma nova esperança. As paixões que nós tínhamos antigamente eram atreladas a essa vida, enquanto que nós não vivemos mais assim. Não é para isso que nós fomos chamados. Não, esse não é o nosso destino. Então, como nós vamos viver eternamente com Deus, nós temos que, nesta vida, sermos santos. E versículo 17 até o final do capítulo, até não vamos só até, por causa do tempo, vamos só até o versículo 21. Depois, eu quero destacar mais uma coisa, depois nós vamos encerrar. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, nota que nós ainda vamos ter que falar com Deus Pai, e ao pensar sobre nosso destino eterno não está em jogo, mas nós vamos ter que ficar frente a frente com Deus. Então, se nós chamamos ele de Pai e ele julga sem acepção de pessoas, ou seja, ele não tem favoritos, ele é uma pessoa neutra quanto a julgamento, ele julga segundo as coisas realmente são. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa é a ideia de peregrinação, nós já vimos antes no início do capítulo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento, ou procedimento vão, o procedimento vazio que não leva a nada. Era isso que nós éramos antes de Cristo. Mas nossa salvação não foi comprada com prata ou ouro, mas, versículo 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Nota essa palavra, conhecido antes da fundação do mundo. Sabe que palavra que é?
é a mesma palavra que nós vimos no versículo 2, presciência. Preconhecido, literalmente, preconhecido antes da fundação do mundo. Isso dá a ideia do quê? Que o preconhecimento de Deus não é só que ele sabia que Jesus Cristo viria para morrer por nós, mas que Deus tinha determinado que Jesus Cristo iria vir morrer por nós. A ideia é que ele conhecia porque ele decidiu que ele ia mandar. Então, nós somos, Jesus Cristo, a morte dele foi pré-conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado só agora, no final dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. Nota que a nossa fé vem por causa de Jesus Cristo, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, nós temos uma posição privilegiada, porque nossa fé e esperança estão em Deus e Deus não pode falhar. Mas nota, novamente, ele está dizendo que já gastamos tempo suficiente nas coisas passadas do mundo e agora nós fomos salvos e isso deve mudar a forma em que vivemos. Alguma observação, pensamento, pergunta sobre o capítulo 1? Oi. Sim. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. 15 e 16 aí. Ele para nós sermos santos como Deus é santo. Isso seria possível aqui na Terra? Eu acho que ele não está dizendo que é possível na Terra. Ele diz, tornai-vos santos. E a ideia não é tornar santo milagroso de uma hora para outra, mas deixa-me confirmar, mas sim, a palavra tem a ideia de transformar-vos constante. Então, não é que é possível chegar nessa vida, mas que o que é possível nessa vida é a transformação contínua numa pessoa santa. Nós não devemos desistir, é isso que ele está dizendo para nós. Entendeu? Em lugar nenhum, a Bíblia diz que nós conseguimos chegar à perfeita santidade ainda nessa vida. Isso é impossível. Mas eu estou escrevendo um capítulo sobre Romanos 6 e basicamente o argumento de Romanos 6 é assim: quando você colocou sua fé em Jesus Cristo, você estava dizendo que você estava seguindo Jesus Cristo, isso é morrendo para o pecado e vivendo para Ele. E quando você colocou sua fé em Jesus Cristo, você garantiu que um dia todo o pecado de sua vida vai ser removido. Porque essa era a finalidade. Você foi salvo dos seus pecados. Por que cargas d'água você iria querer permanecer hoje no seu pecado? Não faz sentido. Continuar vivendo no pecado. A razão de ir para Jesus Cristo é pura e simplesmente para se livrar do pecado e viver eternamente em santidade com Ele. Então, Deus é santo, um dia vamos estar com Ele na glória. Portanto, sede santos. Esse é o novo rumo da nossa vida, uma vez que nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Se você não queria se livrar do seu pecado, você nunca deve ter colocado sua fé em Jesus Cristo.
É o que eu estou dizendo aqui. Mas essa afirmação é tão engraçada, pastor, porque como é que a gente pode pensar numa pessoa que quer depositar sua fé em Cristo e não quer viver uma vida de santidade? Não quer mudança, não quer transformação. Sim, mas isso é justamente o que acontece, né? E infelizmente, e o argumento constante do Novo Testamento é para as pessoas não serem assim, né? O senhor falou, o pastor Lailton mencionou o versículo 17, e aqui, não sei se uma tradução talvez melhor seria tornai-vos ou santificai-vos porque eu sou santo, né? Que traria consigo a ideia de uma coisa progressiva, que talvez não seja respeitado na tradução que a gente usa, mas a ideia seria de continuar prosseguindo em santificar-se, né? Não é interessante esse tornai-vos no grego, não é imperativo, mas é futuro. Você vocês se tornarão santos porque eu sou santo. Essa é a ideia. Não é, tem uma força imperativa, mas é uma espécie de promessa. A ideia é uma continuidade na santidade, certo? Isso, cada vez se tornando mais santo, dia a dia. Exatamente. Até o dia final, porque eu lembro de um versículo, não lembro aonde está, mas está em Apocalipse, que fala que o céu não entra pecado algum. Não vai entrar. Justamente Apocalipse. Exatamente. Então, até lá, nós estaremos completamente santificados. Exatamente. Tá certo, pastor. Eu vou entregar. Nosso tempo já foi, mas imagino que nós precisamos gastar um pouquinho de tempo em oração mesmo assim. Eu vou entregar ao pastor Arthur o controle e só um minuto, eu vou parar a gravação. Yeah.